Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 36 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Números, capítulos 25, 26, 27 e 28. Antes de iniciar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 25. Devassidão dos israelitas. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo da minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita. Sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Araão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou-o juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E os deteve então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Araão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso, não os extingui em minha cólera. Dize-lhe, pois, que lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes um pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambre, filho de Salu, o israelita que foi morto com a medianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da medianita morta era Cosbe, filha de Sur, chefe de tribo de família patriarcal em Mediã. O Senhor disse a Moisés: atacai os medianitas e matai-os, porque eles vos atacaram primeiro. Engana-vos artificiosamente por meio do ídolo de Fogor e de Cosbe, sua irmã, filha de um chefe de Madiã, que foi massacrada no dia do flagelo que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogor. Novo recenseamento, capítulo 26. Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Araão: fazei o recenseamento de toda a assembleia dos israelitas, da idade de 20 anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegarem armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois, nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó: serão recenseados todos os que tiverem idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés.
e aos israelitas ao saírem do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Falu, a família dos Faluitas, de Esrom, a família dos Eronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.730. Filho de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã. Estes são Datã e Abirã, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Araão, com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré, enquanto o seu grupo perecia pelo fogo, que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Filhos de Simeão, classificados por famílias: de Namuel, a família dos Namuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Joaquim, a família dos Joaquinitas; de Zaré, a família dos Aritas; de Saul, a família dos Saulitas. Tais são as famílias dos Simeonitas, 22.200 homens. Filhos de Gade, classificados por famílias: de Sefon, a família dos Sefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Her, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Ariel, a família dos Arielitas. Essas são as famílias dos Gaditas. Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá, Her e Onã, que morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá classificados por famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Fares, a família dos Faresitas; de Zara, a família dos Aritas. Os filhos de Fares foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramu, a família dos Ramulitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Issacar, classificados por famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Fua, a família dos Fuaitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Senrã, a família dos Senranitas. Essas são as famílias de Issacar. Seus recenseados foram 64.300. Filhos de Zabulon, classificados por famílias: de Sared, a família dos Sareditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalel, a família dos Jalelitas. Essas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 60.500. Filhos de José, classificados por famílias: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas; de Maquir gerou Galaade; de Galaade, a família dos Galaaditas. Eis os filhos de Galaade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Arielitas; de Siquém, a família dos Sequimitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Efer, a família dos Eferitas; de Zalafade, o filho de Efer, não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafade: Mala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Essas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias: de Sutala, a família dos Sutalitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Tem, a família dos Teinitas. Eis os filhos de Sutala: de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim.
Seus recenseados foram 32.500. Esses são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Rufã, a família dos Rufamitas. Os filhos de Bela foram Arad e Naamã. De Arad, a família dos Hereditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificadas por famílias. Total das famílias dos Suamitas, seus recenseados foram 64.400. Filhos de Azer, classificados por famílias. De Gemna, a família dos Geminaitas. De Jesuí, a família dos Jesuítas. De Beria, a família dos Briaitas. De Eber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melquielitas. O nome da filha de Azer era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Azer. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Jeziel, a família dos Jezielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Selém, a família dos Selemitas. Essas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total dos israelitas recenseados, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre estes segundo o número de suas pessoas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos darás uma parte maior, e aos que forem menos, uma menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Eles receberão a sua parte segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida por sorte entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os levitas recenseados segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Caate, a família dos Caatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Eis as famílias de Levi. A família dos Lebonitas, a dos Hebronitas, a dos Moolitas, a dos Muzitas e a dos Coritas. Caate gerou Amram, cuja mulher se chamava Jocabed, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amram, Arão, Moisés e Maria, sua irmã. Arão teve os filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados os levitas, todos os varões da idade de 1 mês para cima, somaram 23.000. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseado antes por Moisés e Arão no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jafoné, e Jesué, filho de Num. Lei acerca das heranças, capítulo 27. Aproximaram-se então as filhas de Salafade, filho de Éfer,
filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e diante dos principais e de toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte na sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa diante do Senhor, que lhe disse: as filhas de Salafade têm razão. Dá-lhes uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, sua herança passarão aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último se tornará seu possessor. Essa será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Anúncio da morte de Moisés. O Senhor disse a Moisés: sobe esse monte Abarim e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus como ao teu irmão Araão, porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: o Senhor, Deus dos espíritos e de toda a carne, escolha um homem que chefie a assembleia, que marche à sua frente e guie os seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e o empossará sob os seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim diante do Senhor. É segundo essa ordem que se conduzirão ele e toda a assembleia dos israelitas. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou Josué e apresentou-o ao sacerdote Eleazar, bem como a toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e empossou-o assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Dispositivos acerca dos sacrifícios, capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento em sacrifícios de agradável odor consumidos pelo fogo. Dize-lhes: eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 tardes, juntando à guisa de oblação 1/10 de efá de flor de farinha amassada com 1/4 de rim de óleo de olivas esmagadas. Esse é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de rim para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado.
Oferecerás entre as 2 tardes o segundo cordeiro e farás a mesma oblação e a mesma libação como de manhã. Este é um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guisa de oblação e a libação. Esse é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação. No início de cada mês oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como cada touro 3/10 de flor de farinha amassado com óleo, à guisa de oblação, com o carneiro, uma oblação de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, e com cada cordeiro 1/10 de flor de farinha amassada com óleo. Esse é um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio rim de vinho por touro, 1/3 de rim por carneiro e 1/4 de rim pelo cordeiro. Esse será o holocausto do mês para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e sua libação, será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do 1º mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado para fazer expiação por vós. Tudo isso vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na nossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode para expiação dos vossos pecados, isso sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeitos e acompanhados de suas libações. Palavra do Senhor, graças a Deus.